Gostar de livros, para mim, foi quase uma fatalidade, porque eu venho de uma família que todos gostavam de livros, né? Meu pai gostava de livro, minha mãe, meu irmão mais velho. Eram as duas coisas que eu mais gostava, livros e bichos. Adorava bichos. Todos os meus brinquedos eram bichinhos. Então, quando as duas coisas se misturavam, quer dizer, histórias com bicho, eu gostava muito. E aí, nessa época também, assim, eu ainda muito jovem, eu descobri Monteiro Lobato, mas não foi através dos livros no primeiro momento, foi através da adaptação para a televisão feita pela Tatiana Belinque e o Júlio Gouveia. A palavra mais exata é assim, siderado. Eu ficava siderado por aquelas aventuras. A Emília foi um personagem que, eu sempre digo isso, eu era uma pessoa antes e depois da Emília, né? Quer dizer, a Emília realmente foi um marco na minha vida. Aquele personagem rebelde, engraçado, né? Que não se deixava levar muito facilmente, enfim, muito questionadora e, sobretudo, muito divertida, muito engraçada, né? Então, quando meu irmão, que era mais velho que eu há alguns anos, ganhou a coleção do Monteiro Lobato, eu ainda não sabia ler, mas eu conhecia todas as histórias e conhecia todos os personagens através do programa de televisão. Então, eu me divertia muito vendo as ilustrações dos livros, né, identificando todos eles e pedia para o meu irmão me contar as histórias e tudo. E o meu posto avançado, o lugar que eu gostava de ficar, era exatamente sentado na escada que ligava os dois andares. E era lá que eu ficava escrevendo. Eu não sabia escrever, mas eu rabiscava histórias, ficava muito tempo rabiscando papel e realmente inventando histórias ali. E muitas vezes as pessoas queriam ver o que eu estava fazendo, eu mostrava. E elas, claro, elas falavam, entendiam aquilo como um rabisco. E eu tinha muita pena mesmo delas, porque para mim eram histórias mesmo, né? Dentro da minha cabeça eram histórias. Mas também havia o escritório do meu pai, com os livros e tudo, e eu também fazia essas incursões aos livros adultos, porque tinha umas ilustrações da Divina Comédia, que eram muito impressionantes, assim, e era uma vontade que eu tinha de sentir medo mesmo, né? Depois, anos depois, conversando com a Tatiana Belinque, ela me contou que ela, quando era menina, ela tinha os livros de chorar, ela tinha os livros de rir, e ela tinha os livros de sentir medo. E eu me identifiquei muito com isso, porque era uma necessidade mesmo que eu tinha de abrir aqueles livros. As ilustrações eram muito assustadoras, né? Ao contrário do que eu ouço muito, né, as pessoas dizendo, se referindo à escola como uma forma de criar horror aos livros, né, à literatura, eu não passei por esse trauma, não. Ao contrário, eu não sentia como uma obrigação, né, ler aqueles poemas. Nunca tive essa relação com literatura, escola e obrigação, nunca tive. Foi sempre muito prazeroso o contato que eu tive com literatura na escola. E, aliás, sempre professores me incentivando muito, eu sempre gostei muito de escrever. E a carreira literária, ela foi acontecer muito mais tarde, mas desde sempre eu achava que era esse mesmo meu caminho, né? Sempre gostei de escrever e o escrever sempre esteve muito relacionado ao ler também. Meu pai, ele vem de uma família de tipógrafos, né? E meu pai tinha também essa coisa, como naquela época, para se montar a página, né, os tipos, tinha que ser tudo, as palavras todas ao contrário, né? Ele tinha muita facilidade de ler ao contrário, lia com fluência. E para mim isso era uma coisa meio mágica, eu pedia para ele repetir sempre isso. Eu escrevia coisas de trás para frente para que ele lesse para mim. Então, assim, quer dizer, tudo à minha volta tinha a ver com a palavra, tinha a ver com histórias, sobretudo, né? E até hoje é uma paixão que jamais teve fim, jamais se esgotou. Ao contrário, eu alimento essa paixão cada vez mais.